Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Para mim, a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E hoje é um momento de grande felicidade para mim. Nosso convidado de hoje é meu filho, o médico Dr. Luciano Amado Simão Incross. Prazer te receber aqui no programa. Para mim, na verdade, é mais que um prazer, é uma honra estar aqui no programa, depois de tantos anos de trajetória, poder estar aqui. Com certeza. Ainda mais com quem sempre foi meu exemplo, meu orgulho e minha inspiração de ser médico. Muito obrigado. Doutor, vamos falar um pouquinho do seu currículo para os telespectadores conhecer um pouquinho de você. Pode ser? Claro. Eu sei que você tem várias formações e ainda está fazendo muita coisa. Comente. Eu acho que a trajetória é longa, né? Acho que eu me formei em medicina em 2014, em Bragança Paulista, onde eu fiz a residência, né, de ginecologia e obstetrícia. E me especializei em oncologia ginecológica no Hospital Perala Baito, em São Paulo. Fiz uma pós-graduação em endoscopia ginecológica, né, que abrange laparoscopia e esteroscopia. E até hoje continuo como um fellow, né, lá em Juiz de Fora, que é um complexo de cirurgia minimamente invasiva. Continuo atualizando e tá... Muito bom, isso é ótimo. Doutor, vamos falar um pouquinho de endometriose. O que é endometriose? A endometriose, a gente sabe que é uma doença inflamatória, né, crônica, e ela comete principalmente mulheres na idade reprodutiva, né? E a gente sabe também que é uma doença que ela é dependente de hormônio, né? Ela se alimenta, vamos dizer assim, né? Tem um estímulo hormonal, principalmente o estrogênio, né? Que é o principal hormônio que vai fazer o crescimento dessa doença. Acho que para exemplificar um pouquinho, né, o que é a endometriose, trouxe um slide que a gente consegue ver bem. Puxa, ali, muito né? Bom. Um esquema de um útero, né? Então a gente começa de baixo para cima, ali a gente vê a vagina, né? O útero, né? Dos dois lados ali as trompas e o ovário de cada lado. E a gente consegue ver que o útero é dividido em 3 partes, né? Vamos dizer assim. E essa camada de dentro, né, rosinha, que até está escrito ali o endométrio, né? Que é a principal parte da endometriose. A endometriose nada mais é do que esse endométrio, né, que é esse tecido de dentro do útero, fora desse útero, né, um endométrio ectópico que a gente chama, né. Então seriam células do endométrio fora do local normal, fora do útero. Fora do seu lugar habitual, isso mesmo. E aí, pode passar o slide? Aí a gente consegue ver, exemplificar um pouquinho melhor o endométrio, né, para ficar claro, que é essa camada de dentro do útero aí. Essa mais escura. Isso, que a gente tá pintado de vermelho. E essa camada é por onde é a camada que vai descamar durante o período menstrual, né? Que é o que vai fazer a menstruação, né? Vamos dizer assim, né? É a descamação dessa camada que é a menstruação. E esse tecido de endométrio fora desse útero, fora desse lugar, em qualquer outro lugar que seja, é o que a gente chama de endometriose. A endometriose é uma doença prevalente ou não? A gente sabe que a endometriose ela é muito prevalente, né? Tem uma estimativa aí que cerca de 190 milhões de mulheres em todo o mundo aí vão ter a doença, né? A gente sabe que esses dados ela pode ser um pouco ainda subdiagnosticado, né? Porque sabe que uma doença que tem um diagnóstico difícil e tal, então às vezes esse número pode ser maior, né, do que a gente imagina. Certo. E a gente sabe também que 50% de mulheres que têm dor pélvica crônica, né, tem uma dor para menstruar, ela tem endometriose. E 50% das mulheres que têm infertilidade também pode estar associado com a endometriose. A endometriose, por que é considerada um enigma? Isso acho que é o interessante da endometriose, né? Até o senhor tinha me dado um livro que chama, lembra até hoje, na época da faculdade, chamou Enigma da Endometriose. Puxa, né? E aí eu nem lembrava. E aí o que fala é que assim, que a endometriose, né, por mais que ela é uma doença que a gente tem descrita ela há muitos anos, né, se for ver desde 1860, né, ela foi a primeira descrição da endometriose, né, e o primeiro relato, né, artigo científico mesmo da endometriose foi em 1927, mesmo com todos esses anos, né, estudando endometriose, ainda a gente não consegue ter uma única teoria, né, que consegue explicar totalmente, bem clara essa doença. A principal teoria que a gente justifica, né, que explica a endometriose, seria a teoria da menstruação retrógrada. Né? O que seria isso? Toda mulher, né, 90% das mulheres que tem menstruação, né, ela tem aquele fluxo vaginal, né, o sangramento vaginal, Isso. Mas também ela tem um refluxo desse sangue pelas trompas, né, e esse sangue cai dentro da barriga, ali, dentro da cavidade.
E algumas mulheres, né, têm uma predisposição, porque seja fator imunológico, está muito relacionado, fator hormonal, fator familiar, genético, né, tem muita relação com a endometriose. Então, é a principal teoria que explica a endometriose, mas a gente consegue explicar, por essa teoria, mais uma endometriose pélvica. Porém, a gente sabe que existe endometriose em qualquer lugar, né? Então, existem outras teorias lá da células-tronco, da embriologia, quando está dentro da barriga. Então, tem várias teorias, né, que sozinhas não conseguem justificar a doença, mas as somatórias delas assim, conseguem explicar bem, mas não tem uma teoria definitiva assim, para a doença. Puxa, muito bom. Eu acredito que os nossos espectadores tenham compreendido bem, porque depois de uma explicação dessa ficou muito bom, muito fácil para entender. Doutor, antes de você responder a pergunta que eu fiz agora há pouco e vou reformulá-la, eu estou sabendo uma novidade, né? Que compartilhar com nossos telespectadores que você vai ser papai daqui a pouquinho tempo, né? Com certeza. Daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, aí, se Deus quiser, tá chegando a menininha. E eu vou ser vô, né? Da Maria. Se Deus quiser. Doutor, vamos lá. Por que é normal ter dor no período menstrual, toda mulher ter dor no período menstrual, e também para ter relação sexual? Isso é uma coisa bem importante, né? Porque eu recebo bastante paciente no consultório com a principal queixa, né? A gente for pensar, endometriose, dor, né? No período menstrual. E é uma coisa que não é normal, né? Muitas vezes a paciente, como a gente comentou, né? Um diagnóstico às vezes difícil e tal. E às vezes demora muito tempo, né? E essa paciente reclamando de dor, e muitas vezes o ultrassom é normal, os exames acabam sendo normais. E essa paciente, essa mulher com dor por muito tempo, né? E acaba preocupando, falando que às vezes da cabeça dela, né? E é uma coisa que não, né? Não é normal. Realmente a gente sabe que tem muita dor. Que tem muita dor. Não é normal menstruar com muita dor, né? E nem ter dor no período, na hora de ter relação, né? Lógico que a gente sabe que tem várias causas, né? Mas endometriose é uma das causas, né? E uma coisa importante a gente sempre lembrar. E o bom também dizer que, graças a Deus, felizmente, tem tratamento. Com certeza. Né? Não precisam ficar curtindo essa dor. Com certeza. Doutor, quais são os sintomas da endometriose? A endometriose é uma doença, né, que ela pode se manifestar de várias formas, né? E desde a mulher que não tem nenhum sintoma, totalmente assintomática, até a mulher que tem muita dor, né? E essa assim, o principal sintoma é dor, né? Dor normalmente é uma dor que começa cíclica, né, no período menstrual. É uma dor importante, né, que acaba levando a idas a pronto-socorro, medicações às vezes tem que fazer na veia para tentar ter uma resposta melhor. Outra sintoma importante também é dor na hora de ter relação, como a gente tinha comentado agora anteriormente, né. Infertilidade também é um sintoma, né, que às vezes a mulher está tentando engravidar há muito tempo e a infertilidade acaba sendo um sintoma, né, de endometriose. Não é bem um sintoma, mas a gente pode classificar assim. Mas essa dor ela pode manifestar em vários lugares, né? Como depende do lugar que a endometriose vai estar, ou depende do grau de doença, o tanto de inflamação que existe nessa mulher. E também, né, vem a a intensidade da dor. Vem a intensidade da dor. Isso é muito interessante, porque nem sempre o grau de endometriose está relacionado com a intensidade da dor. Tem mulher que às vezes tem uma endometriose super severa, cometendo vários órgãos e totalmente assintomática. E tem mulher que não sente nada, que tem muita dor e tem uma endometriose muito superficial. E lembrando também para as pacientes que estão nos ouvindo, né, as mulheres, que nem toda dor também tem que ser endometriose. Sim, com certeza. Né, mas tomar o cuidado de se chegar a um diagnóstico. Com certeza. Sintomas, né, voltando aos sintomas, acho que também é importante a gente pensar que como ela se manifesta de várias formas, né, dessa inflamação, né, que gera, ela pode alterar a hábito intestinal, pode ter alteração na urina, né? Ter dor, às vezes uma bexiga dolorosa, pode ter uma dor, às vezes, que vai irradiar para as costas, uma dor para a coluna, né? Lombar ali. Então, ela pode manifestar de várias formas, né? Vai depender principalmente da localização onde ela tiver maior grau de doença, né? Onde tiver mais acometida, esse abdômen, vamos pensar assim. Qual que é a relação entre endometriose e infertilidade? Hoje, sim, sabe-se que a endometriose é uma das principais causas de infertilidade, né? A gente sabe que 50% mais ou menos, de 30% a 50% das mulheres que são inférteis, têm uma dificuldade de engravidar, né? Elas apresentam endometriose, né? E essa causa, né, como que ela
a endometriose pode levar à infertilidade, né, é por algumas causas. Alguns têm alguns motivos a isso. Primeiro, pela inflamação que ela faz nessa pelve, né, principalmente, né, onde fica o útero ali, e os ovários, as trompas. Então ela acaba distorcendo, a inflamação gera uma fibrose, gera muita aderência, então acaba distorcendo essa anatomia dessa pelve, né. Outra também libera muita substância inflamatória, né, prostaglandinas, libera muita substância inflamatória que vão atrapalhar tanto na ovulação, né, a endometriose atrapalha na hora de soltar esse óvulo, né, pelo ovário, atrapalha na fecundação, né, no encontro do espermatozoide com o óvulo, e também ela pode atrapalhar também na subida do espermatozoide, né, porque para a gente pensar para engravidar, o que a gente precisa? Ter um óvulo, que é o gameta feminino, e um espermatozoide, que é o gameta masculino, né. Então esse óvulo ele é solto ali pelo ovário, né, o ovário que faz essa ovulação, é captado pela trompa, né, e esse óvulo vai caminhando pela trompa, e aí o espermatozoide, quando tem relação, o espermatozoide vai subir pelo esse útero, né, vai ascender, e vai encontrar normalmente com esse óvulo ali na região da trompa. E gera fecundação, depois de alguns dias vai ter implantação ali dentro do útero. Quando tem endometriose, processo inflamatório, atrapalha tudo isso, né, atrapalha desde a ovulação até a subida do espermatozoide, também atrapalha, e atrapalha a implantação. Depois que teve a fecundação, ele atrapalha. Então, olha só, é uma cadeia, né? Vai desencadeando até chegar uma hora que a pessoa, às vezes, não consegue engravidar. Mas lembrando também que nem todas as pessoas, nem todas as mulheres que têm endometriose deixam de engravidar. Não, com certeza, isso é super importante a gente pensar, né? Nem sempre que a mulher que tem endometriose, ela vai ter essa dificuldade. Tem mulher que tem endometriose e engravida normalmente, né? A gente, às vezes, é um achado na cesárea, acaba vendo algum foco de endometriose e tal, que é muito comum a gente acontecer isso. Doutor, o que é endometrioma? O endometrioma nada mais é do que um cisto, né, que a gente fala, né, um cisto de endometriose no ovário. Porque é muito comum vir nos exames de imagem, né, endometrioma, presença de endometrioma. Então eu acho que é legal explicar isso para os telespectadores. Sim, ela é um cisto, né, de endometriose, né, um conteúdo normalmente espesso, de sangue ali dentro desse cisto, que está no ovário principalmente. A gente pode ter endometrioma, às vezes na parede abdominal ali, normalmente é muito comum, às vezes pós-cesárea, né? E às vezes faz um nódulo endurecido na parede do abdômen, na região de cicatriz cesárea, né? Que é um fator de risco para endometriose. E aí que também chama de endometrioma de parede abdominal ou endometrioma de ovário, que é o cisto de endometriose no ovário. Você poderia explicar então para os nossos telespectadores também qual é a diferença de endometriose e adenomiose? São doenças, né, que estão muito geralmente associadas, né, é muito comum a gente ver no ultrassom, né, ou na ressonância, algum exame de imagem, a presença de endometriose associada às vezes a uma adenomiose. A diferença, na verdade, são doenças muito próximas, né, são, praticamente a fisiopatologia delas são muito equivalentes. Só que a adenomiose, ela é como se fosse um tipo de endometriose, vamos dizer assim. Só que são células daquele endométrio, né? São células do endométrio, estroma, né, endometrial, infiltrando a musculatura desse útero, no meio do útero. É uma endometriose do útero, vamos dizer assim. Ou seja, não estaria fora, né? Não estaria fora do útero, como normalmente se vê. A adenomiose dentro do útero mesmo. Isso, é isso. É bem isso. São células dali que estão infiltrando essa musculatura desse útero. Doutor, a endometriose pode acometer qualquer pessoa? Pode acometer qualquer pessoa, né? Isso é bem interessante, né? Assim, a gente sabe que a maior parte das pessoas que vão ter endometriose são mulheres na idade reprodutiva, né? Na idade fértil, né? Porém, na literatura, né, a gente vê que tem descrito endometriose em mulheres antes da primeira menstruação, né? Antes da puberdade. Existe um relato, assim, que não é o comum, né? Uma coisa super rara que tem, mas está descrito na literatura isso, né? Que existe endometriose, foi relatado um foco de endometriose em homens, né? Normalmente o que está descrito, né? Que fala que são homens com tumores de próstata que usaram doses altas de hormônio, no estrogênio, né? E acabaram encontrando foco de endometriose nesses homens. Mas não é o habitual, né? O que a gente sabe Caríssimo, é que né? Pode acometer correção, mas principalmente mulheres na idade fértil. Eu acho que esse é o principal. Doutor, a endometriose pode virar câncer?
Então, né, essa pergunta acho que é interessante porque é aquela que a gente volta naquele enigma, né? Ainda a gente tem muito estudo ainda gerando em cima disso, né? Sobre a parte de malignização da endometriose, né? Que hoje ainda parece ser um pouco incerta, né? Não parece ter uma relação de endometriose, ela malignizando, virando um câncer, né? Mas a gente sabe que ela está relacionada a alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de ovário, né? Normalmente o câncer de ovário ele acomete mulheres mais aí na 6ª década de vida, né? E a endometriose, quando temos endometriose, ela vai ser um pouco mais precoce, uma idade mais jovem, né, dessa mulher. Mas não se sabe ao certo se é a endometriose que ela maligniza ou ela está associada a um risco aumentado de desenvolver um tumor de ovário. Explica agora, por gentileza, qual a localização mais comum da endometriose? Endometriose, né, como se a gente for pensar, né, na teoria, né, que a gente tinha comentado do refluxo, né, menstrual, né, a gente pensa que o sangue reflui, né, para a cavidade, né, que é a principal teoria que a gente consegue encontrar endometriose, né, que justificar a endometriose. Então esse sangue, quando ele cai dentro da barriga, né, ele vai cair na região mais baixa ali, né? Então a região mais baixa que a gente vê dentro da barriga é atrás desse útero. Então o que a gente chama de compartimento posterior ali, né, atrás do útero, é o lugar mais comum da gente achar. Nos ligamentos, atrás desse útero, né? Mas ela pode estar em qualquer lugar, né? Principalmente posterior é o mais prevalente, mas pode estar em bexiga, pode estar nos ovários, pode estar no apêndice, pode estar no intestino, pode estar no pulmão, né? Pode estar no diafragma, pode estar em vários lugares. Depende de cada pessoa. Vai depender. Né? E como que é feito o diagnóstico da endometriose? Como a gente comentou, o diagnóstico, né, ele é um diagnóstico difícil. Né? Com certeza. Porque como tem muitos sintomas inespecíficos, né, de vários sistemas, né? Sistema urinário, sistema gastrointestinal, né, genital, né? Então, o diagnóstico acaba sendo um pouco, às vezes, demorado, né? A gente sabe que a média de tempo de diagnóstico da endometriose chega de 7 anos, né? Que é muito tempo isso. Né? Com certeza. Às vezes, ficar sofrendo com dor ou tentando engravidar, né? Isso é muito ruim. E o diagnóstico, né? A gente tem que sempre pensar na história, né, da paciente, nessa história, no quadro clínico, assim, os sintomas, né? O exame físico é super importante, é fundamental isso, né? A gente sempre tem que... o exame físico nos norteia muito em relação ao diagnóstico, né? Nos direciona para a gente pensar em endometriose ou não, né? A gente pode encontrar várias alterações no exame físico, né? Ou o exame físico até pode ser normal numa endometriose muito superficial, endometriose muito leve, pode ser o exame físico que a gente não vê nada demais, né? Mas se tiver uma endometriose um pouco mais profunda, a gente consegue detectar ali no exame físico. Então o exame físico é fundamental, super importante, né? Aí a gente pode lançar mão de exames complementares, né? Que exames de imagem. Principalmente a gente vê ultrassom, né? E ressonância. Tá? São os dois mais comuns. São os mais comuns, né? Mas aí o ultrassom seria um ultrassom específico para endometriose. Não é o ultrassom que a gente faz de rotina, transvaginal ali, só para olhar útero e os ovários, né? Que é um exame mais rapidinho. Não vai achar endometriose. Né? A endometriose é um exame detalhado, que vai avaliar todo o compartimento posterior ali atrás do útero, dependendo, né, de quem está fazendo o exame, pode avaliar às vezes a parte intestinal, né? Consegue avaliar até uma certa altura, né? Que chega o transdutor. Então, é um exame mais detalhado, com preparo intestinal, tal, que é um exame muito bom também. Entre ultrassom e ressonância, né, eles são meio que equivalentes em sensibilidade, especificidade para diagnóstico de doença. Né? Acho que o grande ponto negativo, talvez, do ultrassom seria que ele é dependente de quem faz, né? Operador dependente. Né? Então, é importante ter alguém habilitado, né? Com certeza. E acostumado a ver endometriose. Senão a gente acaba não conseguindo enxergar pelo exame pelo ultrassom. A ressonância tem essa vantagem, né? A gente faz os cortes, né? E a gente consegue ver a imagem, né? E a gente depois facilita bastante. Né, a identificação. Fora o exame de imagem, né? A gente tem um exame de sangue, né? Que seria um marcador, o CA-CD25, que não é específico para endometriose, né? Ele é sensível. Sugere, né? Normalmente ele vai estar aumentado em endometriose profunda. Quando tem muita endometriose, normalmente ele vai estar aumentado. E ele normal também não descarta endometriose, né? Ele seria mais importante, vamos pensar assim, para a gente avaliar talvez o pós-tratamento, né? Ver se esse CA-CD25 que estava elevado para uma endometriose profunda, após tratamento, que seja cirúrgico e tal, ele
que teve em queda, né? Então talvez é um parâmetro importante para a gente avaliar isso aí. Então, como você disse, o CA-125 não é um diagnóstico de certeza da endometriose, não é isso? Perfeito, porque ele normal também não descarta a doença. Né? E outra coisa que a gente pode pensar também, né, que antigamente se fazia mais, né, hoje isso meio que caiu por terra, é fazer a cirurgia, né, por vídeo, né, diagnóstica, só entrar, olhar, tem endometriose, né, hoje em dia não se faz mais isso. Aí quando a gente... Se tem um exame de imagem que é muito mais fácil, sem risco para o paciente, sim, não é verdade? Com certeza, e a gente sabe também que a endometriose, às vezes, ela está embaixo da membrana que recobre toda a cavidade abdominal, né? Existe uma membrana que chama peritônio, às vezes ela pode estar embaixo dessa membrana, e a gente às vezes não vai ver essa doença, né? E outra também é o quê? Se a gente vai pensar em cirurgia para endometriose, a gente programa e opera para tirar a doença, né? Que é o see and treat. A gente vê e trata, né? Não entra, olha e sai da cirurgia, né? Tem que tratar o que a gente está vendo. Com certeza. O tratamento da endometriose é sempre cirúrgico ou não? Não necessariamente, né? Isso vai depender muito individualizar, né? Cada mulher é única, né? Então a gente tem que sempre individualizar essa mulher, né? Então o tratamento, né? Ele vai depender do quê? De sintomas, né? Se a gente pode tentar tratar com medicação, normalmente anticoncepcional, que a gente pode usar, bloqueando esse ciclo menstrual, né? Entrando em amenorreia, né? Parando de menstruar, fazendo com que essa mulher pare de menstruar. E o ovário fica quietinho em repouso também, parando a produção hormonal para diminuir o estímulo hormonal e crescimento da endometriose. Com certeza. Quando o paciente está tentando engravidar, tem uma indicação cirúrgica, né? Vai depender de cada caso, lógico, né? Mas também está tentando engravidar há um tempo, né? E aí, às vezes, a cirurgia é um passo importante, né? Ou quando a gente vê que tem algum cisto grande de ovário, de endometriose, né? Que é o endometrioma que a gente falou, ou se tem muita doença e tem muito sintoma que a gente não consegue melhorar os sintomas só com tratamento clínico, daí a gente sempre parte para o tratamento cirúrgico, né? Sim. Mas o cirúrgico, quando a gente fala, na verdade ele é um passo do tratamento, é uma parte de tratamento, né? Então o tratamento vai desde mudança de hábito de vida, né? Como a gente falou que é uma doença inflamatória, a gente tem que pensar em alimentação, né? Então a alimentação inflamatória, por exemplo, carboidrato, né? Carboidrato simples, farinha branca, né? São alimentações muito inflamatórias. Então se a gente pensa que é uma doença inflamatória, a gente tem que diminuir alimentos inflamatórios. Então acompanhamento nutricional é super importante, né? Atividade física é importante, porque libera substâncias anti-inflamatórias, né? Então tem um passo importante aí no tratamento. O que mais? Fisioterapia, né? Quando a gente pensa em dor, principalmente assoalho pélvico, né? A fisioterapia de assoalho pélvico é bem importante, né? Vai ajudar muito no tratamento. A gente pode lançar mão também de acupuntura, também no alívio da dor, né? Medicamentoso. E a cirurgia, lógico, né? A cirurgia acho que é um passo bem importante do tratamento, um dos principais parte do tratamento, né? Mas lógico que a gente tem que associar sempre multidisciplinar, né? Desde a nutricionista, a fisioterapeuta, né? E um todo. Como um todo. E falando em cirurgia, como que é a cirurgia da endometriose? Hoje em dia, né, pensando em cirurgia de um modo geral, né, a gente sempre tenta ser minimamente invasivo, né, o menos invasivo possível, para diminuir trauma cirúrgico, né, Sim. Diminuir dano, diminuir morbidade, diminuir riscos, né, pós-operatórios, intraoperatórios, e ter uma recuperação mais rápida. E uma melhor recuperação do paciente, né? Recuperar cada vez mais rápido, sair rápido do hospital, né? Então, a melhor cirurgia para endometriose também não é diferente, né? Então, cirurgia laparoscopia, né? Que é cirurgia por vídeo, né? Cirurgia robótica, é o tratamento principal da doença. Muito bom. Doutor, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente para as mulheres. Sim. Acho que o mais importante, né, da gente pensar, né, você, mulher, né, que assim, tem essa dor para menstruar, que tem os sintomas que a gente comentou aqui hoje, principalmente acho que dor, né, acho que é o principal sintoma, né, o que mais incomoda e às vezes atrapalha perde essa qualidade de vida, né, deixa de sair com a família, deixa de estar com o marido, né, deixa de estar com os filhos, né, ou está tentando engravidar. Então, procure um especialista, né, acho que isso é super importante. Essa dor ela é real, né? Porque muitas vezes o que acontece?
a família, né? Muita gente acha que essa dor, por ser um diagnóstico demorado, né? Às vezes, acaba falando, não, essa dor é psicológica, né? Da sua cabeça, você não tem nada, né? Então, essa dor não, na verdade não é normal ter dor, né? Então a dor ela existe, a dor é real. Então, assim, busque ajuda, né? Procura um especialista e tenha uma qualidade de vida melhor. Meu filho, foi um grande prazer, uma grande emoção estar aqui com você no programa Saúde em Dia e espero que volte muitas outras vezes. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído um pouquinho, né? Falado um pouquinho dessa doença que é tão prevalente aí. Espero que tenha ficado claro e o que precisar estamos à disposição. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.